Já voltamos do nosso intervalo comercial com De Cara Pra Fama. Hoje com o nosso convidado, o Dr. Gil Marcos. Na verdade, doutor não, Gil, às vezes a gente brinca com ele, chama ele de doutor. Ele não gosta de fazer denominação, né, Gil? Mas me tira uma curiosidade, Gil. Aliás, minha não, acho que de mais pessoas que você já comentou isso comigo. Nutricionista, ele é considerado um doutor? Então, veja bem, na realidade, nenhum médico é doutor. Porque assim, o título doutor você é adquirido quando você faz o doutorado. Sim. Então, chamar o delegado de doutor, chamar... É mais um hábito, né? É mais um hábito que a pessoa tem de chamar assim. É assim. cultural, na realidade. Então, assim, esses títulos que foram dados para o médico, delegado, advogado e tal, é cultural. Então, outras profissões começaram a ter um certo prejuízo em relação a isso. Por quê? Porque quando esse título cultural foi imposto para essas profissões, as pessoas dão mais credibilidade. E as outras profissões, né, fisioterapia, etc., que não tinham esse título, as pessoas não estavam dando muita credibilidade e confiança no trabalho dessas pessoas. Então, os conselhos começaram a autorizar que as outras profissões também pudessem colocar o título de doutor. Mas na realidade, doutor é aquele que tem um doutorado. O médico, se você chamá-lo de médico Ricardo, médico Paulo, você não está cometendo erro nenhum. Mas eles vão se sentir meio que ofendidos, né? Porque não acostumaram, né? Chamar assim. Que nem dentista também, chamar o dentista de doutor. A maioria não tem doutorado. Então, na realidade, é um título cultural. Então, as outras profissões também têm o direito de serem chamados de doutores, entendeu? Por causa disso, porque senão acaba que um acha que é melhor do que o outro, como tem médicos que acham que são superiores às outras profissões. Na verdade, ninguém é melhor do que ninguém, é uma profissão Não, complementando a é uma outra, né? Hoje em dia, é chamada uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, ainda existe, né? Não estou aqui criticando médicos nem nada, mas ainda existem médicos que acham que ele soluciona todos os problemas. Essa não é a verdade. Ele necessita do enfermeiro, necessita do nutricionista, Sim. necessita do farmacêutico, necessita do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do psicólogo, entendeu? Então essa ideologia de muitos profissionais médicos que tinham, os mais antigos, tinham isso na cabeça, é totalmente errado. Então hoje em dia todos são iguais, todos fizeram faculdade, todos se especializaram, todos estudaram, entendeu? Cada um no seu grau de conhecimento. Então, assim, médico não é superior a enfermeiro. Estou falando de enfermeiro de nível superior em si. Sim, sim. E nem o técnico de enfermagem. Mas, assim, não é superior. Então, todo mundo tem que se respeitar dentro dessa questão. Agora, o título cultural, né, ficaria estranho para o enfermeiro. Você chamar o enfermeiro de doutor, né, junto com a área médica ali da saúde. Mas de hierarquia profissional, né? Ia ficar um negócio meio esquisito. Mas em relação às outras profissões, não. Tá? Eu sou totalmente a favor que as pessoas tenham um nivelamento, tá? Para que haja um respeito entre as profissões. Vou falar em nivelamento de profissão e isso de confusão de cargos e de como proceder no trabalho. Tem gente que confunde muito. Nutricionista e nutrólogo acham que é a mesma coisa. Eu sei que não é. Não. Assim, isso é o meu ponto de vista, tá? Sim. Eu não estou colocando aqui o ponto de vista dos nutricionistas. Eu, Gil Marcos, meu ponto de vista. Eu acho um desperdício médico querer exercer uma profissão que já existe e o pessoal é muito bem qualificado. O que tem de pessoas com doutorados no meio da nutrição, que tem especializações excelentes no meio da nutrição, não está, como diz aí, não está no gibi. Então eu acho um desperdício médico estudar o que ele estuda para depois querer exercer a mesma coisa que o nutricionista faz. Só que assim, o nutricionista, ele prescreve as dietas e o médico não pode, é proibido. Isso é apenas uma atribuição do nutricionista. Então, o nutrólogo, ele tem uma certa limitação. Ele não pode passar de certa distância. Não é porque ele é médico que ele pode fazer o que ele quer. Peraí, Gil, para conseguir entender e fazer o público entender também essa situação. Então, nesse caso, parando para analisar, o nutrólogo é um médico de formação, ele tem aqueles anos todos de faculdade, quem sabe que medicina é puxado, é muita coisa. Uhum.
para chegar na hora ele exercer menos, ter menos função do que o próprio nutricionista? Então, o que acontece? Assim, que eu vejo nesse aspecto do que acontece? Porque assim, às vezes a pessoa ela não está tendo brilho na profissão dela em si, a qual ela foi formada. Até fez uma especialização dentro da profissão dela. Então, quando ela olhou, opa, essa aqui se destacando, está tendo mais destaque, então eu começo a assumir essa para poder a minha profissão agora como título médico crescer também. Porque o único diferencial, né, entre as duas profissões, o nutrólogo e o nutricionista não pode prescrever medicamentos. Já o nutrólogo ele pode prescrever a dieta. Ele pode prescrever medicamentos. Só que a maioria dos nutrólogos, não estou dizendo aqui colocando todo mundo no mesmo barco, mas a maioria desrespeitam os nutricionistas nesse aspecto, de que vão lá e prescrevem dieta. Eles não podem prescrever a dieta. Isso aí está dentro do quê? Do Conselho Regional de Medicina? Não. É o Conselho Regional de Nutrição e isso é aprovado por lei, tá? O governo federal e tal sanciona e respeita as leis dos conselhos. Então isso aí, o médico nutrólogo não pode, nem o médico nutrólogo, nem qualquer outro médico, seja endocrinologista, seja quem for, não pode prescrever dieta. Isso é função do nutricionista. Eu vou te ser sincera, Gil, em todos os lugares que eu já passei, de clínicas médicas, postos de saúde, hospitais, eu nunca vi nutrólogo, sempre vi nutricionistas atendendo. Então por isso que quando eu comecei a ouvir a palavra nutrólogo, eu fiquei meio assim perdida. Eu falei, gente, nutrólogo? Será que é uma outra forma de chamar um nutricionista? Até que você pegou e me explicou qual era a diferença, como funcionava. É uma profissão nova no caso, né? Não vai ser tão antiga como a nutricionista. Não é o nutrólogo não é uma, eu não diria assim nem que fosse uma profissão, porque na realidade ele é médico. Ele não é nutricionista. Ele é médico, ele não é nutricionista. Se ele fizesse assim uma pós-graduação, apenas para ter uma noção de questão de nutrição, para ter um entendimento, compreender melhor o seu paciente, entender melhor o que o nutricionista faz, tudo bem, show de bola. Mas não é isso que faz. Então, a pessoa ela quer entrar dentro da questão da profissão da outra. É como o psicanalista e o psicólogo. É uma polêmica, né? O psicanalista é uma profissão que qualquer um pode fazer. Você pode chegar a fazer um cursinho, tem gente que faz cursinho aí de 3 meses. Cursinho à distância. Que se torna um psicanalista. E o psicanalista quer atuar como se fosse psicólogo. Não pode, entendeu? Não pode. Então é uma coisa que assim você vê que existe um aproveitamento de determinados profissionais tentar se infiltrar dentro da profissão do outro. Cada um no seu espaço, né? Claro, o nutricionista estuda 4 anos para entender a nutrição, fora as especializações que eu falei para você, que é especializações de 2 anos. Então na realidade serão 6 anos de estudo dentro da nutrição. E fora, às vezes, a pessoa tem que estudar constantemente, porque as coisas mudam. É assim, a ciência da nutrição, existe ciência médica e a ciência da nutrição. A ciência da nutrição com a ciência médica, elas vão assim, mudando a cada minuto, entendeu? Então não tem como você chegar e falar assim, não, isso aqui é isso aqui realmente, porque muda. Só que a questão do nutrólogo, né, até eu brinco com o escolar e falo, para mim o nutrólogo é um médico frustrado, que queria ser nutricionista e acabou fazendo medicina. Aí ele, chega agora, virou um nutrólogo para tentar se sentir, eu agora sou um nutricionista. Que não é. Eu penso sempre assim, cada um no seu quadrado, Cris. Sim. Tá? O nutricionista não tem que entrar no quadrado do médico, nem o médico entrar no quadrado do nutricionista. Nem o nutricionista entrar no quadrado do psicólogo. Né? Respeito profissional. Claro. Então nem entrar no quadrado do psicólogo, tá? E nem entrar no quadrado do farmacêutico. Mas aí tu vê farmacêuticos em redes sociais querendo entrar no quadrado do nutricionista. Isso é ridículo, porque não estudaram para isso. Hoje em dia tem farmacêutico prescrevendo? Não. Prescrever, ele tem autorização para prescrever algumas coisas. Mas dentro da farmácia, ele trabalha no balcão, vai lá e prescreve injeção, prescreve remédios, Não, ele não pode. Eu já vi situações assim. Ele não pode prescrever. E quem está me assistindo aqui sabe que eu não estou mentindo. Que isso acontece bastante, principalmente no interior dos estados.
Aqui na Baixada também acontece O bastante também. farmacêutico ele tem que estar diante do diagnóstico médico para poder efetivar qualquer tipo de medicamento. E em contrapartida, assim, esse é meu pensamento, que quem deveria realmente indicar qual o melhor remédio para o paciente tinha que ser o farmacêutico e não o médico. Vou te Porque ele tá explicar mais por em quê. contato com Porque a ele estudou fórmula, para com o aquilo, remédio. ele estudou para aquilo ali constantemente. O médico, ele estuda a questão do farmacologia, mas ele não está tão entrosado dentro dessas questões. Não é que é para tirar a questão do médico prescrever, não é nada disso. Mas quem deveria estar ali, o prescritor oficial mesmo, deveria ser o farmacêutico. Porque o médico faria o diagnóstico da doença. E chegaria a falar assim, a Cris está com isso, aquilo outro, não sei o que, tal, bababá, tal, não sei o que, isso, aquilo outro, tal. Aí o farmacêutico olharia, falei, pô, diante do diagnóstico que ele colocou aqui, ele vai ofertar determinada droga para aquela pessoa, entendeu? Seria o mais correto, mas infelizmente a gente não vai mudar Só isso. dizendo, gente, droga que ele tá falando é medicamento, tá? É. Não sei se vai ser besteira. São os fármacos. Porque, sim, é o que a gente... Tanto que vem o nome, drogaria, tá bom? Antes que vocês pensem besteira. A gente tem que deixar bem claro, hoje em dia, as pessoas levam tanto para duplo sentido que a gente fala, levam tanto para outro lado, que não para pra pensar que as palavras têm vários significados, ainda mais na cultura brasileira, né? É tão vasta, tão cheia de informações, né? Então, nesse ponto que você tocou aí das profissões em si, né, isso é chato pra caramba. Apesar de eu ter pouco tempo na profissão de nutrição, eu fico vendo esses tipos de atitudes de profissionais assim, que eu acho, pô, peraí, pra que você fica entrando na profissão do outro? Pra que você quer atuar como o outro atua? Então vai lá, faz uma faculdade de nutrição. Aí você tem a medicina e tem a nutrição. Aí realmente você pode ser chamado de nutricionista médico. Ou se eu fizer de farmácia, eu posso ser chamado de nutricionista farmacêutico. Se eu tenho de psicologia, eu posso ser chamado de nutricionista psicólogo. Entendeu? Porque eu fiz a faculdade. Agora eu faço um cursinho meia boca e quero, né? Como tem relatos de colegas que trabalham em hospitais, outros lugares, que existem profissionais que desrespeitam a prescrição do nutricionista, desrespeita. Então, assim, isso é um absurdo. Não deveria acontecer isso e os nutricionistas têm que se impor, têm que valorizar-se sim, não tem que baixar a cabeça para ninguém. Mas o sindicato apoia vocês, como é que o sindicato funciona nesse caso? Então, você tem que fazer uma denúncia, mas o grande problema é o seguinte, tipo, você não é concursado, né? Sim. Então você prestou o mesmo concurso para CLT, exemplo. Então você pode ser mandado embora a qualquer hora, tu não tem uma estabilidade de emprego. Para um hospital. Aí chega lá, nesse hospital, você fica submisso à questão orgulhosa de determinados profissionais. Uhum. Se você for querer bater de frente, vai ser mandado embora. Porque entra aquele profissional lá que, diante da cultura, né, já colocada dentro do nosso país, ele é o cara que não pode faltar, você vai dançar. Sim. Então aí o que a pessoa pensa? Poxa, estou ganhando meu dinheiro aqui, se eu sair daqui, e aí? Não vou ter mais outro emprego? Aí fica se submetendo a isso. E mesmo que às vezes você chega lá, tu fez a denúncia para o conselho e tal, né, e é uma briga, e você não sabe também até que ponto o conselho pode brigar por você, dentro de certas questões. Então é um negócio meio que complexo. Mas assim, eu penso assim, eu acho que se eu me formei, se eu fiz nível superior, se eu me habilitei, se eu fiz especialização, isso, aquilo, outro, a pessoa ela não vai me desrespeitar não interessa quem ela seja. Eu vou chegar até o final, entro no processo, vou brigar até o final, mesmo que eu perca o emprego, eu não estou nem aí. Gil, pra quem tá ouvindo você falar, eu acho que tá tendo o mesmo pensamento que eu. Você literalmente, você não só se transformou num nutricionista no fato de você ter de formação, mas você abraçou com tanto carinho, com tanto amor a profissão, que acho que não dá pra te ver de outra forma, com outra profissão que não seja essa. Porque assim, foi o que eu te falei, eu sempre fui assim desse jeito, né? Em qualquer questão, em qualquer coisa. Nunca gostei de injustiça. Você quer essa missão de vida, Gil? Hã? A nutrição como missão de vida pra você?
Assim, eu já tô caminhando já ficando um pouquinho velhinho. Então, que nem o Instituto, né? Que eu tava até conversando com uma colega, que ela tá fazendo parte agora do Instituto há pouco tempo, e eu falei para ela, olha, eu daqui a pouquinho não vou ter condições de clinicar e outras coisas mais, e tem outras coisas que eu quero fazer também, porque eu não quero ficar só preso, quero atuar como os nutricionistas além das fronteiras. Porque tem um instituto aqui, o nosso objetivo não é só ficar aprisionado aqui, é sair pelo Brasil toda Sim, até por fora. esse nome, né? Além das fronteiras, né? Atuar Pra lembrar como os como médicos além sem fronteiras. isso, que nem o caso do Yanomami, etc e tal, que ficaram com aquela dificuldade e a gente poderia estar lá.